Foram notícias quase inacreditáveis que recebemos da Casa Branca na semana passada. Porque em Washington foi publicada a Estratégia Nacional de Segurança, e ela acabou sendo ainda mais dramática e anti-europeia do que a maioria dos especialistas esperava. O que parecia um documento técnico de estratégia revelou-se, ao olhar atento, uma declaração de guerra política ao velho continente. No documento de estratégia, a Rússia e a China não são apontadas como principais inimigas. Surpreendentemente, as democracias europeias, antes aliadas próximas, passam a ser alvo. Um pensamento explosivo permeia todo o documento como fio condutor. A União Europeia não é mais vista como parceira, mas sim como um projeto político que se opõe cada vez mais aos interesses americanos. E é exatamente disso que o governo dos Estados Unidos, sob Donald Trump, deriva uma nova estratégia. A Europa não deve mais ser tratada como um bloco unido, mas sim dividida de forma direcionada. A União Europeia já incomodava Trump há muito tempo, mas agora fala-se realmente em retirar deliberadamente alguns países da UE, esvaziando toda a União de dentro para fora. E nesse documento estratégico, a Áustria aparece com destaque. Um país que por décadas foi mediador neutro, com fortes laços econômicos e ótimas relações com a Alemanha e Europa Oriental. Forças anti-europeias devem ser incentivadas e o país alinhado aos americanos para futuramente levar a Áustria a uma chamada saída da União Europeia. Uma interferência estatal sem precedentes, considerada impossível na Europa do pós-guerra, mas a Áustria não é o único país que os americanos querem desestabilizar. O documento cita Itália, Polônia e Hungria, onde, como na Áustria, forças anti-europeias devem ser estimuladas para transformá-los em cavalos de Troia na União Europeia e depois retirá-los do bloco. O documento rompe com a ordem do pós-guerra, e é hora de analisarmos esse plano insano de Donald Trump com mais atenção. O que ocorreu em Washington e por que Donald Trump vê os europeus como inimigos? Como ele planeja destruir a União Europeia internamente? E por que a Áustria tem papel central nisso? Por que isso serve de alerta para a Europa? E, afinal, quem são os inimigos e amigos? Hoje vamos analisar essas questões. É uma reviravolta total, já que antes eram principalmente os americanos que apoiavam a Europa Unida. Em 1945, com o continente economicamente e politicamente arrasado, os Estados Unidos estabilizaram decisivamente a Europa. Com o Plano Marshall, os Estados Unidos investiram bilhões de dólares na reconstrução da Europa Ocidental, não só por caridade. Washington buscava evitar que a crise econômica e a instabilidade política levassem ao nacionalismo, extremismo e guerra, além de conter a influência soviética. Por isso, os Estados Unidos apoiaram ativamente o início da integração europeia. Washington viu com bons olhos projetos como a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço e a Comunidade Europeia. Uma Europa integrada garantia parceiros previsíveis, mercados estáveis e um bloco ocidental forte na Guerra Fria, moldando as relações transatlânticas por décadas. Os Estados Unidos forneciam segurança militar e a Europa desenvolvia força econômica. A OTAN era a base militar e a integração europeia, o pilar político. Sempre houve conflitos sobre comércio, tarifas ou política externa. Mas eles aconteciam dentro de um quadro comum. Porém, com o fim da Guerra Fria, essa relação mudou gradualmente. O inimigo comum desapareceu e a Europa se tornou mais confiante. A União Europeia expandiu-se para o leste, fortaleceu instituições, criou moeda comum e começou a desenvolver poder regulatório próprio. Para os americanos, surgia pela primeira vez um ator que podia ser parceiro e concorrente. A partir dos anos 2000, essas tensões ficaram mais evidentes. A guerra do Iraque, sem apoio de muitos países europeus aos Estados Unidos, revelou fissuras inéditas. E a partir da década de 2010, uma aliança de vários estados individuais foi se transformando gradualmente em um bloco com sua própria agenda. A União Europeia ganhou poder e impôs padrões globais em proteção de dados, concorrência e comércio, enquanto empresas americanas viraram alvo das autoridades europeias. Pela primeira vez, think tanks americanos adotaram postura anti-europeia, temendo que um continente unido ficasse forte demais. Principalmente porque, nessa época, o espírito dos Estados Unidos da Europa também rondava os corredores dos aeroportos de Bruxelas, e Macron falava sobre um exército europeu. Surgiu o medo irracional de que os europeus, unidos, pudessem se tornar uma potência forte demais que seria mais difícil de controlar. Ninguém representa essa visão tanto quanto Donald Trump. Já em seu primeiro mandato, ele deixava claro que não considerava a União Europeia um parceiro igual. Ele a criticou como rival econômico, agente injusto no comércio mundial e construção política que limita interesses americanos. É muito mais da natureza dele escolher estados individuais, colocá-los uns contra os outros e negociar acordos bilaterais dos quais principalmente os Estados Unidos se beneficiam.
Mas o que antes permanecia principalmente no campo da retórica, agora recebe uma base estratégica, e a nova Estratégia Nacional de Segurança marca exatamente esse ponto. Ela já não vê a UE automaticamente como aliada dos Estados Unidos, mas como potência independente cuja influência deve ser limitada. Isso ocorre pelo enfraquecimento estrutural e destruição da unidade. A nova estratégia americana é clara: dividir quem trabalha junto. Recompense quem se desvia e isole quem insiste na unidade, e o plano parece estar funcionando muito bem. O chanceler Merz, um dos primeiros a comentar a nova estratégia de segurança, acabou caindo nesse jogo e permitiu que Trump o dividisse. Eu costumo dizer aos americanos, America First está certo. Mas America Alone não pode ser do interesse de vocês. Vocês também precisam de parceiros no mundo. E um dos parceiros pode ser a Europa. E se vocês não souberem o que fazer com a Europa, então pelo menos façam da Alemanha o seu parceiro. Certo? Porque no momento em que estados individuais começam a redefinir suas posições de forma independente, a União Europeia perde sua maior força, a unidade. A estratégia destaca a intenção de seguir apoiando a liberdade e segurança da Europa. No entanto, segundo o plano americano, os Estados Unidos querem ajudar a Europa, aspas, a restaurar sua autoconfiança civilizatória e, com isso, promover o nacionalismo. A Europa enfrentaria uma explosão civilizatória por causa da política de imigração e da censura à liberdade de expressão. Por isso, o documento sugere que os Estados Unidos concentrem suas relações com países europeus em algumas poucas nações com governos e movimentos de direita e com ideias semelhantes. É exatamente por isso que os estrategistas dos Estados Unidos voltam sua atenção para os 4 países: Áustria, Itália, Hungria e Polônia, porque do ponto de vista americano, eles parecem ser os mais fáceis de influenciar. O nome da Hungria provavelmente é o que menos surpreende. Há anos, o primeiro-ministro Orbán mantém uma relação demonstrativamente próxima com Donald Trump. Já em 2016, ele se posicionou abertamente ao lado do presidente americano, sendo na época o único chefe de governo em exercício dentro da União Europeia a fazê-lo. Essa proximidade não enfraqueceu com o tempo, ao contrário, se fortaleceu, pois é politicamente útil para ambos. Orbán é visto em Bruxelas como um fator permanente de desestabilização e alguém que questiona a unidade europeia, o que o torna interessante para Trump. A Itália também está na lista, mas por outros motivos. Trump já se manifestou de forma favorável à primeira-ministra Giorgia Meloni e ao partido Irmãos da Itália. Ideologicamente, há semelhanças, especialmente sobre migração e soberania nacional. Apesar de Meloni agir pragmaticamente e reconhecer a importância de uma União Europeia funcional para a estabilidade econômica da Itália, isso deve mudar futuramente. Polônia e Áustria ocupam posição intermediária. Embora não sejam governadas por partidos populistas de direita, forças eurocéticas são politicamente fortes em ambos. Na Áustria, o FPÖ foi recentemente o partido mais forte nas eleições e nas pesquisas, e na Polônia, um candidato ligado ao Partido Nacional Conservador PiS venceu a presidência. Para o governo Trump, esses são pontos de partida ideais. Ela afirma querer tornar a Europa grande novamente, pedindo aos membros europeus da OTAN que não dependam do apoio militar dos Estados Unidos. Curiosamente, Rússia e China são abordadas de forma muito breve e relativizadora na estratégia. Ao contrário dos antigos documentos estratégicos dos Estados Unidos, que viam a Rússia como principal inimiga, esse tom não está mais nas novas versões. O documento adota, em grande parte, a posição russa, especialmente ao dividir os europeus e no discurso de uma Europa fraca e da reintegração da Rússia à economia mundial. Sobre a China, destaca-se a economia, como comércio e tecnologia. Quanto a Taiwan, fala-se em equilíbrio, sem posição clara. Serve também de alerta ao sistema de alianças americano no leste asiático, já que até Japão, Coreia do Sul e Filipinas não podem mais ter certeza do apoio dos Estados Unidos. Isso torna o mundo mais inseguro, pois décadas de dissuasão acabam. A China, em especial, pode se animar com novas aventuras militares. E também o período de paz no continente europeu pode ter chegado definitivamente ao fim. Segundo a visão de Trump, o mundo já é composto apenas por 3 esferas: Estados Unidos, Rússia e China. Países pequenos perderam relevância entre as grandes potências e, idealmente, deveriam sumir. Isso já ocorreu antes com pequenos estados, línguas e dialetos. Se vocês se interessam por isso, não deixem de conferir meu novo canal, que vai tratar exatamente desses temas de línguas e dialetos. Vou deixar o link do primeiro vídeo, onde analisamos o prussiano oriental, o sudeto-alemão e o polábio em mais detalhes. Comentem lá se tiverem interesse em outras línguas ou dialetos. Divirtam-se e nos vemos no outro canal.